Você pode se assentar. Se porventura você está com a sua Bíblia aí, pega ela. Eu sei que talvez você esteja também com o seu celular, seu iPad, no aplicativo. Eu acho que a Bíblia, ela vale em qualquer lugar, na maneira que você usa, ela vale. Ela é a palavra de Deus. Mas eu queria incentivar o povo da Bíblia, o povo de Deus, a ter um exemplar impresso mesmo da palavra de Deus, se possível carregar com você. Como eu amo a palavra de Deus, como eu amo a Bíblia, como a Bíblia é fantástica. Meus irmãos, eu quero dizer para você que existe uma profundidade de riquezas, de coisas tremendas que a gente às vezes não usufrui, porque não conhecemos a palavra como deveríamos conhecer. Deveríamos amar a palavra de tal forma. Eu sei que você ama as coisas do Espírito, e as coisas do Espírito são reveladas pela palavra. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, e nem o poder do Espírito Santo. Eu quero falar nessa noite com você, noite de ceia. Deus colocou no meu coração um tema talvez um pouco diferente. Eu quero falar com você nesse ano da excelência sobre o código da excelência. Eu tenho estudado, apesar que eu falo que eu gosto muito de história, mas eu tenho estudado um pouquinho mais de hebraico. Eu gosto muito de hebraico, eu sou curioso. Eu não sou um mestre como muitos, mas eu sou um curioso da palavra de Deus. Eu tenho sede, eu gosto de cavar, e às vezes eu gosto de cavar um pouquinho mais fundo. E eu tenho descoberto que existem códigos de Deus que Deus esconde muitas vezes daqueles que não querem se aprofundar, porque a intimidade do Senhor é revelada para quem quer ter intimidade com Ele. E na sua Bíblia, na palavra de Deus, tem muitos códigos. Sabe quando você, não sei se já aconteceu com você, que você esquece, você precisa talvez mexer ali no seu computador, um aplicativo, alguma coisa, de repente você vai lá e aquela senha, esqueceu a senha, tentar de novo, um novo login, aí vem lá para você confirmar no celular, ou no e-mail que você tem, digita esse código que vem para você, é você mesmo, Então, é esse tipo de código, é um passaporte, uma liberação, uma senha. Quando você esquece uma senha do banco, quanto transtorno dá, E a Bíblia é cheia desses códigos, e eu queria falar um pouquinho na noite de ceia, de alguns códigos que Deus tem colocado no meu coração, e o Valdir vai sofrer um pouco hoje, mas ainda bem que é o professor, Valdir, e eu quero dizer para a comunidade surda que está conosco, tenham paciência com o Valdir, mas muito mais comigo, que eu sou analfabeto, e ele vai agora, me ensinar, vai começando, ele é meu professor, ele está me ensinando também muitas coisas, então tenham paciência, muita coisa que aqui na igreja não tem ainda, em nome de Jesus vai ter, tá? Inclusive você surdo que reclama, e fala que eu sei que você reclama, não enquadrou, não tem câmera, manda seu dízimo e a sua oferta também, para a gente ter, então, a gente, não é verdade, Valdir? É verdade. Então eu falo mesmo, tá? Esses dias, eu acho que é brincadeira, não é verdade, comunidade surda, que eu sou um pastor, tenho coragem de falar. Esses dias chegaram assim, falaram assim, as mulheradas estão tudo conversando, a mulher gosta de fofocar. Aí eu cheguei assim, alguém falou assim, nossa pastor, o senhor está parecendo surdo também. Eu assustei, é verdade esse negócio que surdo gosta de falar bastante, assim, contar? Eu estou curioso, é verdade? Não, conta aí, Valdir, eu quero saber. Não, é história, É igual? É igual ou não? Os homens estão acusando ali, você que está online já não fica bravo com a gente aí não, tá bom? Vamos para a palavra de Deus. Esse código da excelência, é importante a gente saber que o nome de Cristo, o nome de Jesus, ele é um código de excelência, porque o nome de Jesus, ele abre qualquer porta, o nome de Jesus quebra qualquer senha que você esqueceu, o nome de Jesus destrava, destranca qualquer coisa, não tem nada que ele não possa fazer, ele pode desbloquear qualquer situação, não é verdade? E pensando sobre isso, eu entendi que algumas coisas, para a gente entender sobre esse código da excelência, eu falo que é um privilégio que eu tive, e é um privilégio que você pode ter ainda, de um dia ir para Israel, que coisa maravilhosa, e quando você vai lá, você entende algumas coisas, e a gente que é pastor, ou que estuda teologia, a gente estuda uma matéria que chama hermenêutica, que é usar vários instrumentos para entender, interpretar melhor a Bíblia, e dentro da interpretação correta da Bíblia, tem algumas coisas que a gente faz no seminário, que ajuda muito a gente. Nesta noite quero falar só um pouquinho para você, da importância para a gente ter esse código da excelência. Por exemplo, cultura, história, nação e língua. Cada cultura é diferente da nossa, cada história de um povo é diferente da nossa, e cada nação tem um
um perfil, uma maneira de um jeito de ser, e também a língua dificulta muito, o jeito como você fala, a maneira que você vai se comunicar. E essas ferramentas originais nos ajudam a entender um pouco a maravilha de quem é o nosso Deus, de quem é Jesus Cristo. E essa conexão, esse código de excelência, eu quero que nessa noite você entenda algumas coisas de o quanto Jesus é importante, ou o quanto ele é essencial para a sua vida, o quanto ele é vital para a sua vida. E eu fico imaginando uma noite de ceia como essa, quando Jesus estava reunido com seus discípulos, quanto que para ele, irmãos, deve ter sido assim algo magnífico, algo tremendo, porque naquela hora da ceia, muitos dizem, e os evangelhos sinóticos contam sobre isso, que se condensam ali na hora da ceia, o presente, o passado e o futuro. Pensa, né, talvez você fale assim, como que é complicado para a nossa mente, imagina para a mente de Jesus, mas mesmo ele sendo Deus, estar ali naquele momento, ele ser Deus e entender assim, que está presente para ele ali o presente, está presente para ele ali o passado, está presente para ele ali o futuro. Não entendi, pastor. Então, a gente não entende, mas Jesus entende. O presente, o passado e o futuro para ele é a mesma coisa. E aí, quando a gente começa a olhar para isso, eu quero dizer que nós precisamos para a nossa vida, a Bíblia fala que os mistérios de Deus, o mistério revelado foi revelado para cada salvo, para cada crente. O mistério que é mistério para o mundo secular, que é mistério para o homem sem Deus, não é mistério para você. Cristo se revela para você, e Ele mostra todas as faces, a essência dEle, quem Ele é para você. Então, eu quero desafiar você nesse código de excelência na sua vida, a gente pensar em 4 pilares que nós podemos ter na nossa vida, para a gente conhecer melhor Jesus, porque Jesus é a razão do meu viver. Jesus é a razão do seu viver, Jesus é o que dá sentido a tudo. Sem Jesus nada tem sentido, sem Jesus nada do que se fez seria feito. Jesus é aquilo que faz com que você possa ter preenchido aquele vazio da sua alma. Jesus é aquele que pode dar para você um sentido para essa vida aqui na terra, e dar para você um sentido de uma eternidade com Ele. Então, o primeiro pilar que eu quero nessa noite pensar com você é o código da conexão. Jesus, ele é esse código da conexão. Jesus é o único que pode nos conectar com aquilo que a sua mente tão pequena não consegue entender. Jesus é o único que pode te conectar com a eternidade, por exemplo. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há um tempo debaixo do sol chamado Cronos, é o que é cronometrado no relógio. Mas há um tempo eterno que é Kairos. Mas lá no versículo 11, se você chega lá, fala assim: também Deus pôs no coração do homem a eternidade, sem que o homem pudesse compreender. Agora Jesus compreende a eternidade, porque Ele é eterno e preparou a eternidade para você. Então deixa a Bíblia aberta, abre em João 1, nós vamos ler alguns versículos, João 1, versículo 1, e o versículo 14, porque eu quero falar um pouquinho dessa conexão da encarnação do verbo, João 1, versículo 1 diz assim: no princípio, mesmo assentado você acompanha, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vai lá agora para o versículo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, o verbo na plenitude dos tempos, de Malaquias, até você vir para o Novo Testamento, o último livro do Velho Testamento, a história diz que houve mais ou menos 400 anos de silêncio profético. O último profeta Malaquias, depois aparece um outro profeta que é João Batista, anunciando já a vinda do Messias. E é interessante que quando você olha, então, você entender que há uma conexão agora, na plenitude dos tempos, Gálatas fala isso, Gálatas 4, Deus enviou o seu Filho, Ele veio em forma de homem, tanto é que o calendário é usado até hoje, né? O calendário, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, para você entender essa plenitude. Mas é importante você entender que, nesse tempo em que Jesus veio habitar entre nós, nós vamos conhecer um pouco da humanidade de Jesus, ou seja, o Jesus homem. E o Jesus homem, eu quero falar um pouquinho só para você lembrar quem Ele é. Eu sei que você talvez já ouviu isso, mas só para relembrar. Primeira coisa, Ele é judeu, nascido em Israel, da tribo de Judá.
Outra coisa, foi circuncidado ao 8º dia, e ele seguia o costume do judeu, que ele fazia o bar mitzvah. Ele fez o costume do judeu. Ele tinha o costume de orar no templo, ele orava no templo, como todo judeu. Mas ele era diferenciado, ele já pregava nas sinagogas, mesmo quando criança ainda. Os pais foram lá e estavam pregando para os adultos. Ele pregava nas sinagogas. Os historiadores dizem que ele era um judeu legítimo, que ele era um Yehud. O que é um Yehud? É alguém que o louvor fazia parte da vida dele. É um judeu no sentido mais claro, um adorador. E ele cresceu, viveu e morreu como judeu, como homem. Entender essa conexão de Jesus, o verbo que se fez carne, não é fácil, mas relembrar alguns conceitos básicos, e me perdoe se tiver professor de português aqui, né? Se eu falar estiver errado, depois você me procura, pastor, o senhor falou muito errado o que o senhor disse sobre isso. Mas eu quero falar uma coisa que eu lembrei sobre a língua portuguesa, e pensando em Jesus, um dia um líder de PGM fez uma dinâmica, eu gostei muito, eu gravei aquilo lá e eu lembrei isso ontem. O que eu lembrei? Que na língua portuguesa ela nos ajuda a compreender um pouco mais até de Jesus, esse código de conexão. Por quê? Lembra da diferença, quem estudou, né, vai lembrar ainda a diferença de uma frase e uma oração? Não oração de orar, mas uma frase e uma oração formada. Qual que era a diferença? A diferença é muito simples, a frase é formada apenas por palavras, não possui verbo, certo? Então a diferença da oração é que obrigatoriamente ela deve conter um verbo em suas palavras, certo, professor? Tá bom. Ela deve conter um verbo nas suas palavras. Vou dar um exemplo. Que rapaz bonito. Então, que rapaz bonito. Poderia ser qualquer pessoa. Agora, se eu pegasse e mudasse essa frase assim, como esse rapaz é bonito. Entende? Então você viu como ele ficou perdido, ele mesmo? Né? Que quem assim não é bonito, né? Às vezes fica preocupado. Mas ele é bonito. Inclusive solteiro, gente. Isso não estava combinado, né? Mas sou solteiro. Mas é solteiro, viu? Então nesse primeiro exemplo, não há no primeiro exemplo não há um verbo na frase, e aí não tem uma conexão, não tem uma ligação. Então é importante quando a gente olhar essa analogia, a gente olha assim, João, voltando, olha seu texto, estão vendo para João, olha lá João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, versículo 14, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de do Pai. Quem é o verbo segundo a Bíblia? O verbo é Jesus. E eu quero dizer para você que sem Jesus você não tem ligação com a eternidade. Sem Jesus você não tem ligação com a vida verdadeira. Sem Jesus a sua vida não tem sentido. Você é apenas uma frase jogada ao ar, sem sentido. Você é como uma bolha, uma árvore, o que nasce, seca e morre. Não tem um sentido, porque não tem ligação com outras coisas. Lembre-se que para uma frase virar uma oração, ela precisa de um verbo. Lembre-se sempre disso. E é por isso que você termina a sua oração, agora falando de oração mesmo, até Jesus falando em Mateus 6, falou assim, não usem de frases, de palavras, né, de vãs repetições que não tem sentido. Então a sua oração ela deve terminar como? No nome de Jesus. Então eu vou te ensinar uma coisa, às vezes você fala algumas coisas, eu falo, por que eu não recebi? Tem vários motivos, mas um deles é assim, Pai, abençoa a minha família. Ótimo, você falou uma coisa, bênção. Senhor, abençoa o meu lar. Ótimo, é uma frase linda. Não pode ser só uma frase de efeito. Eu preciso fazer o que Jesus ensinou. Faça isso, Pai, abençoa a minha família, em nome de Jesus. Pai, abençoa o meu trabalho, em nome... Agora, pastor, era isso que faltava. Como são as suas orações? João 16, 23 diz assim, e naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que quando pedirdes a meu Pai, peça em meu nome, e Ele vai te dar. Peça no nome de Jesus. Jesus nos ensinou que sempre que pedirmos algo ao Pai, seja no nome dEle. Então nós precisamos entender que Jesus é o verbo que transforma as suas frases numa oração ao Pai. Eu poderia falar muito mais coisas sobre isso, mas, por exemplo, eu dissesse assim, em Jesus você é salvo.
Quem é o sujeito? Português aí, quem é o sujeito? Você é o sujeito. Salvo é o quê? Uma característica. Agora observe como tem coisas que passam despercebidas pela gente, porque segundo a língua portuguesa, o verbo de ligação da frase acima é o verbo é. Mas segundo Deus, Jesus é o nosso verbo de ligação. Então, Jesus, ele é para você acima da língua portuguesa, acima de qualquer coisa que esse mundo possa te oferecer, porque antes de tudo ser, ele já era, ele já existia. Então, o que eu quero falar para você nessa noite é que, em primeiro lugar, esse código de conexão, nós só podemos nos conectar com Deus, esse é o primeiro código que eu quero te dar, é através de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5, você conhece assim, porque há um só Deus e um só mediador, um só que nos conecta, um só código que nos leva, que nos conecta ao Pai, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Então, o primeiro pilar é esse, eu quero que você gravasse isso. Mas há um segundo pilar, é que o Valdir vai sofrer. Nós precisamos da compreensão de quem é Jesus, que ele não é só um Jesus homem, verbo, mas ele é o próprio Deus. Ele estava no princípio, ele era Deus e ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, né? A terceira, o Espírito Santo. Mas precisamos compreender, ter um código de compreensão. Primeira coisa, você precisa entender que o nome de Jesus, o nome dele, é o nome central da Bíblia. É o nome central da Bíblia. Está com sua Bíblia na mão aí? Segura ela aí, eu quero falar algumas coisas para você. Eu sei que o Valdir tem um clipe, né? Mas ele vai sofrer, porque agora eu não vou passar o clipe dele, eu vou falar algumas coisas e inclusive, matricule-se no curso dele, que você vai aprender tudo isso que ele vai fazer aqui, tá? Eu quero que você olhe para a sua Bíblia, para você ver, imagine Jesus ali na hora da ceia, sabendo quem ele era, imagine Jesus, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a palavra de Deus nos mostra esse Jesus presente em todos os livros da Bíblia. Você sabia disso? Eu vou falar algumas coisas, que é muito mais, mas por exemplo, de Gênesis a Apocalipse o nome dele é programado. Em Gênesis, quem é ele? Ele é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o nosso juiz, ele é o próprio juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente remidor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta, ele dá a direção para a sua vida. Nos livros de Reis, é o Deus que multiplica o azeite, a farinha, o Deus da multiplicação. Nos livros de Crônicas, ele é o soberano rei. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, ele é o reconstrutor das nossas vidas. Em Esther, ele é o homem de cuja honra o rei se agrada. Em Jó, ele é o nosso Redentor que vive e reina para sempre. Em Salmos, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o amado esposo da igreja. Em Isaías, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o bálsamo para a ferida, ele é o bálsamo em Gileade, ele é o oleiro, ele é aquele que refaz. Em Lamentações, é o profeta que chora pelos seus pecados. Em Ezequiel, ele é o homem das quatro faces. Em Daniel, é o quarto homem na fornalha. Em Oséias, é o esposo cheio de amor. Em Joel, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Em Amós, é aquele que tem o divino prumo nas mãos. Em Obadias, é aquele que abate o exaltado. Em Jonas, ele é o Deus da compaixão. Em Miqueias, ele é a nossa paz. Em Naum, ele é a fortaleza na angústia. Em Abacuque, ele é a nossa alegria na provação. Em Sofonias, ele é o nosso Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, é o desejado das nações. Em Zacarias, ele é o renovo de Israel. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Você pode aplaudir o seu Deus? Jesus. Aleluia, aleluia. Mas não para aí, irmãos, porque se ele é o passado, ele é o presente, ele é o futuro, quando você vai para o Novo Testamento, em Mateus, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo.
Em Marcos, ele é aquele que opera milagres. Em Lucas, ele é o Filho do homem. Em João, ele é o Verbo divino. Em Atos, ele é o sustentador da igreja. Em Romanos, é a nossa justificação. Em Coríntios, ele é a nossa ressurreição. Em Gálatas, aquele que nos livrou da maldição da lei. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é aquele que supre as nossas necessidades. Ele é a nossa alegria. Em Colossenses, ele é aquele que tem a primazia. Em Tessalonicenses, ele é o mesmo Senhor que foi e que descerá com seus anjos. Em Timóteo, ele é o mediador entre Deus e o homem. Em Tito, ele é a bem-aventurada esperança. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Nas cartas de Pedro, ele é a pedra angular de esquina, eleita e preciosa. Nas cartas de João, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Em Judas, ele é o Senhor que está vindo com milhares dos seus anjos. E no Apocalipse, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, aquele que era, aquele que há de vir, e você pode aplaudir, porque ele é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você precisa desse código de compreensão, saber quem é o seu Jesus, quem é o seu Deus. Ele não é simplesmente um profeta, ele não é simplesmente um espírito iluminado, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O túmulo dele está vazio e ele está vivo, assentado ao trono, e ele voltará. Creia nisso. Mas há um terceiro pilar, que nós, além de termos essa questão da compreensão, precisamos ter um código de interpretação. E você não pode viver uma vida sem ter esse pilar na sua vida. E esse código de interpretação da palavra do Senhor, ela vem quando você entende que Jesus, ele é o cumprimento de todas as profecias. E uma das últimas profecias de Jesus, ele disse assim, eu vou, um dia de ceia, ele falou assim, eu vou para a casa de meu pai, e eu não quero que vocês fiquem preocupados, João 14, né? Não fiquem atemorizados, não fiquem com medo, não fiquem apavorados, eu vou preparar lugar para vocês, porque aonde eu estiver eu quero que vocês estejam também, mas eu vou voltar, e como eu amo muito vocês, e eu sei que vocês têm muitas lutas, porque no mundo jaz o maligno, eu não quero deixar vocês sozinhos, desprotegidos, e se eu não fizer isso, se eu não for, ele não virá, aquele que é para estar com vocês, o Paráclito, o Espírito Santo, o Consolador, e ele vai estar com vocês, para consolar vocês nas horas difíceis, porque vocês estão me perdendo agora, e isso vai doer, e vocês vão perder pessoas preciosas na vida de vocês, pessoas que caminham com vocês vão perder, pai, mãe, amigos, vão perder várias pessoas, mas o Espírito Santo vai consolar vocês, e fazer vocês lembrarem das minhas promessas que eu vou voltar, e quando eu voltar, aqueles que morreram primeiro vão ressuscitar primeiro, e se você estiver vivo, você vai ser arrebatado e se encontrar comigo, mas para que você tenha essa vida de vitória, você precisa entender as minhas promessas contidas na palavra. Então eu preciso que você entenda que o Espírito Santo vai fazer você lembrar das minhas promessas, vai fazer você lembrar das minhas palavras. Irmãos, é fácil para a gente, deveria ser fácil, porque o Espírito já veio. Agora imagina para o povo no deserto, imagina para aquele povo do Velho Testamento. Olha só para você ver quanta profecia há na Bíblia, quantas coisas profundas existem, que já falavam de Jesus, e eu escolhi falar algumas coisas, porque eu vou ligar isso com a ceia, nesta noite. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7. Quer tomar água, Rodir? Talvez muitas coisas que a gente lê na Bíblia, e por isso que eu recomendo vir na escola bíblica dinâmica, você aprende muito, você cava mais fundo, né? E a nossa escola bíblica está linda, está maravilhoso. Hoje pela manhã também a igreja estava linda, cheia, tivemos ceia pela manhã também, mas as nossas salas estão maravilhosas. Olha o que diz Êxodo 6, mesmo sentado. Êxodo 6, de 6 a 7. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus,
E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Perceba, irmãos, hoje eu estou na aula de português, né? Perceba, irmãos, os verbos presentes nesse texto. Olha os verbos que estão presentes ali. Tirarei, livrarei, resgatarei e tomarei. Quem pode tirar você de uma situação impossível? Tinha um cântico antigo, né? Cântico é coisa de velho, né? Corinho, né, Rogério? Quem pode livrar como o Senhor? Antigo isso. Tirarei, livrarei, resgatarei, tomarei. Olha, você leu um versículo de Êxodo, agora você vai ler de uma forma diferente, e vai ver a profundidade que há quando a gente cava mais fundo na palavra de Deus. Eu quero te levar agora, transportar para esse dia da ceia aqui. E eu vi que a Silvia fez aqui algo maravilhoso. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que, como esse tecido parece, né, um vinho, né, descendo ali para as talhas, que o Senhor encha você do vinho da alegria. O Senhor enche as suas talhas, né? A Silvia faz algo tremendo, profético aqui, e eu quero mesmo que o Senhor possa encher as suas talhas nessa noite, né? De maneira poderosa. Então eu quero te levar agora a transportar, porque é esse momento de Jesus, o dia da ceia. Então Jesus conhece a palavra, né? Conhece tudo, porque tudo diz a respeito dele. Agora imagine Jesus no dia da ceia. Durante a ceia da Páscoa são contadas muitas histórias. Se você pega esse texto que eu acabei de ler de Êxodo, imagine Jesus falando assim, está falando de mim. Sabe quando alguém ouve algumas palavras assim, eu sei que essa pessoa, o assunto sou eu. Jesus sabia que estava falando dele ali. Quando você abre a sua Bíblia no Salmo 136, você tem uma ligação com o final desse texto. Olha como diz o final do texto que nós lemos aqui. Ele fala assim, eu vos livrarei, eu resgatarei vocês. Como que ele vai resgatar vocês, irmãos? Com os braços, como? Pode ver se está no texto de Êxodo aí. Com os braços estendidos. Quando você vai lá no Salmo 136, 12, fala assim, ele os tirou com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha, irmãos, a profundidade da palavra de Deus, que coisa maravilhosa. Resgatarei com os braços estendidos. Então, no dia da ceia de um judeu, no dia da ceia, nas festas de Páscoa, qualquer judeu que fosse celebrar alguma ceia, eles tinham esse momento de contar as histórias de Deus, contar as histórias do povo. E a tradição mais ortodoxa, eu preguei esses tempos atrás, eu falei, né, até pedi para a Silvia colocar 4 cálices. Quem veio um tempo atrás sabe que eu preguei, né, o que significava os 4 cálices, que a gente pensa que é só um cálice que era usado na ceia. Jesus, ele usou, né, destacou mais o 3º cálice, o cálice da redenção. Mas são 4 cálices. Só para você entender, na história, na tradição, tem o cálice da santificação, o cálice do livramento, o cálice da redenção e o cálice do louvor, ligado até esse texto de Êxodo também. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, e eu quero já ir nos preparando para a ceia ao falar nesse texto, porque todo o caminho de hoje é para a gente entender esse código de excelência. Lucas, capítulo 22, versículo 17 a 18, diz assim, ele tomou um cálice, então eu vou pegar aqui como se fosse esse aqui o primeiro. Ele tomou o cálice de vinho e agradeceu. Eu preciso dizer isso para vocês, você vai ficar com vontade, né? Alguns historiadores dizem que o judeu, na hora que eles estavam ministrando com todos, haviam os 4 cálices. E eles bebiam dos 4 cálices. Então, quando... o Valdir não vai tomar agora, tá? Só eu. Então, ele pegava, como bom judeu, ele pegava o primeiro cálice, e agradecia. Ele pegava o primeiro cálice e ele agradecia por quê? Porque só um Deus santo poderia fazer ele se aproximar novamente. Ele agradecia pela santificação, ele agradecia pela presença dele santa e permitia ele entrar, ele estar junto dele. Ele agradecia
Ele fala assim, a gratidão fazia parte da vida de Jesus. Pai, eu te agradeço por isso, por isso, por isso. Pai, eu te agradeço na frente de todo mundo, não porque eu precise, mas é para que eles entendam, eles aprendam, eles saibam, toda vez que quer fazer um milagre. Ele tomou um cálice e agradeceu, e depois disso, ele pegou o outro cálice, só vai tomar, né? Não. E ele abençoou esse cálice, e ele tomou um pouco. Aí ele disse, alguns historiadores assim, agora partilhem entre vocês, bebam desse cálice, vocês também. E aí, ele está dizendo assim, só tem um que pode livrar, você precisa beber do meu sangue, você precisa beber comigo, você precisa participar comigo das minhas aflições, só eu posso livrar. Então, olha o texto, tomem e partilhem com vocês, pois não beberei o vinho outra vez, ou seja, eu vou morrer só uma vez. Hebreus 6 fala assim, é impossível que aqueles que foram salvos uma vez sejam salvos novamente, é impossível, porque Jesus não vai ser sacrificado novamente, o sacrifício é único, uma vez foi suficiente, eu vou livrar vocês de uma vez por todas, então bebam desse cálice comigo, bebam dessa nova vida. Então Jesus estava falando disso, pois não beberei deste vinho novamente, até que venha o reino. Depois ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o terceiro cálice. Jesus tomou o terceiro cálice. Vou fazer isso com vocês na hora que nós vamos participar da ceia. Jesus tomou o terceiro cálice, que é o cálice chamado cálice da redenção. Da redenção. Esse cálice da redenção é o sangue dele que foi derramado totalmente na cruz do Calvário. É o sangue do resgate. É o sangue que paga, é o sangue que diz está consumado, é o sangue que diz tetelestai, está pago, não tem mais dívida. O sangue dele é suficiente. Ele quer que você entenda que só ele, pode te santificar. Eu preciso totalmente dele em mim, eu preciso da plenitude dele em mim, da plenitude do Espírito em mim, mas eu preciso participar das aflições dele. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. Enquanto você estiver nesse mundo, vai ter lutas, vai ter batalhas, vai ter perseguições, alguns foram cerrados ao meio, alguns foram jogados aos leões. Se você não está passando por isso, saiba que os heróis da fé passaram por isso, e muitos missionários estão passando, eles estão bebendo desse cálice, entenda isso. Este cálice que é tomado depois da ceia é o da redenção. A tradição diz que Jesus deu um novo significado na celebração da Páscoa. E ele diz no versículo 25 de 1 Coríntios 11, este é o cálice de uma nova aliança. Não é mais uma aliança feita pelo sangue de bodes, touros, mas é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que João declarou, é o sangue do Cordeiro perfeito. Olha a importância disso. Onde o senhor quer chegar, pastor? Nas promessas, se você for lá em Jeremias 31, de 31 a 34, nesse cálice da redenção, Jesus estava dizendo, está se cumprindo agora em mim, as profecias que foram dadas por Isaías e por Jeremias, em mim vai se cumprir, eu sou esse que vem trazer uma nova aliança. Se você olhar Jeremias 31 a 34, diz assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão. Então ele vai começar a falar de uma nova aliança, ele fala que ele vai imprimir, ele vai gravar no coração, para que todos conheçam o Senhor. Todos conhecerão o Senhor, desde o maior ao menor, ninguém ficará sem conhecer o Senhor. Mas ele termina dizendo no 34, que por que essa promessa vai se cumprir? Porque eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei mais. É o cálice da redenção, é o cálice do resgate. Ele tem o poder de remir pecados. Então essa profecia se cumpriu. Mas temos 4 taças de vinho. Tem uma 4ª taça. E antes de entrar na ceia, eu queria falar sobre isso, porque na minha experiência, eu já contei isso aqui na igreja, a mais forte, que mais me marcou lá em Israel, foi no Getsemane. Foi a experiência mais forte que eu tive.
Nesse pensamento ortodoxo, né, dos judeus, já com os pais da fé, essas taças, que é o da santificação, essa primeira, ela é chamada taça da bênção. Sabe aquela palavra de Efésios? Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nomeou nas regiões celestiais toda sorte de bênçãos. Então, Ele tem bênçãos sem medidas para a gente. Então, a santificação é a bênção do Senhor, porque Ele fala, seguir a paz com todos, né? E a santificação, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Ele está dizendo sobre isso. Mas essa segunda taça, que eu falei para vocês que a gente precisa passar por ela, tem um significado para o povo mais ortodoxo também, e é um dos papéis do Espírito Santo, que somos justificados em Cristo. Que no meio deste mundo de aflições, de lutas, Ele nos justifica. Só Ele pode nos justificar. E essa taça da justiça, lembra que eu falei de aflição? Se você pegar lá as 10 pragas do Egito, era justamente isso, eu vou trazer minha justiça no momento certo. Aí vai ter um momento que o cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre o mundo, como foi derramado sobre o faraó, como veio as pragas, as 10 pragas, como houve a morte dos primogênitos, como o anjo da morte passou, e a casa que não tinha o sangue no umbral, aquela casa lá, o primogênito foi morto. Então, essas taças da bênção, da justiça e a taça da redenção, nos faz reportar a uma última taça, que você não bebeu dela, que eu não bebi dela, e que nós não vamos beber dela, porque só Jesus bebeu dela. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Mateus 26, 27, 28 diz assim, falando da terceira taça, para mim entrar na quarta que eu vou te falar. Da terceira taça, a taça da redenção, ele fala assim, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu preciso receber Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, reconhecer que o sangue dele é o único que pode quebrar o peso do pecado sobre a minha vida. Eu preciso beber dele. Mas eu quero que você entenda o que Jesus fez por você e por mim, para a gente poder ter o privilégio de beber dessa taça. Aquilo que ele fez na cruz você sabe, mas há algo que ele fez antes, ou melhor, uma decisão que depois ele teve que tomar. Eu quero chamar isso, para finalizar, o quarto pilar, o código da aproximação com Deus. Quero pedir já por Eliseu também vir trabalhar mais um pouquinho, ficar aqui no teclado. O Espírito Santo já coloque uma canção no seu coração, porque no meio dos louvores Deus habita. E eu vou falar agora da taça do louvor, da taça da adoração, da taça da oferta. Eu me emociono para falar dela. É uma taça que Jesus bebeu dela. E se ele não tivesse bebido dela, nós não estaríamos aqui. Porque é o código da aproximação com Deus. A ceia foi maravilhosa, não foi, irmãos? Jesus lavou os pés, a gente participa da ceia, não é maravilhoso? Você vai ver como vai ser maravilhoso a presença do Espírito, a hora que você participar do pão, a hora que você participar do cálice. Mas vocês sabem o que aconteceu logo após terminar a ceia? A última coisa que eles fizeram na ceia, se você olhar os textos, fala assim, cantaram louvores e saíram para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras é um lugar muito lindo, a gente tem vários jardins lá, a gente imagina o Monte das Oliveiras só um lugar de jardim, mas é um lugar de fertilidade. Historicamente, se você ir passear lá e entender, hoje o jardim de Getsêmani ele é preservado, guardado, mas se você ver os arredores, entender todo esse Monte das Oliveiras como eram, lá havia lugar com muitas frutas, tudo que frutificava lá. E ali é um lugar também onde havia algo muito especial. Eu vou ler o texto para você entender o que aconteceu depois da ceia. Mateus 26, 39 agora. Jesus está no Getsêmani. Jesus se prostra no chão. Eu orei lá no Getsêmani, eu falei, será que eu estou ajoelhado aqui no lugar onde Jesus estava? Eu comecei a chorar naquele pedacinho de chão. Eu falei com o pessoal que foi com a gente na caravana, eu falei, cada um escolhe um cantinho aí,
Vai que você está ajoelhado exatamente no lugar que a gente não sabe aonde, né? Sabia que é ali, né? Mas aonde, né? Mas ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão, e Jesus orou: meu Pai, esse quarto cálice aqui, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Você consegue orar assim? Você consegue ter uma vida assim? Qual cálice? É o cálice do louvor. Jesus estava dizendo que a minha vida seja a primícia, que a minha vida seja a oferta de louvor. Por isso que quando você entrega a oferta, entrega as suas primícias, por isso aquela história, né, quando você vê Abel e Caim, aí você vai entender melhor o quanto o Senhor valoriza aquilo que é colocado com o coração, como primícia. Jesus vinha da celebração da Páscoa, mas a história conta que nesse momento ali do Getsêmani é um lugar muito difícil. Os historiadores dizem que as gotas de sangue que Jesus derramou, as gotas de sangue que quando caíam no chão, é como se essas gotas elas chegassem no templo e chegassem no céu. Getsêmani não é um jardim como nós entendemos, é um lugar produtivo. Tem um grande pomar lá, quem foi com a gente sabe, nós conhecemos lá, uma fábrica de azeite. Getsemane, prensa. Semane, azeite. Lucas relata, como médico, pesquisador, historiador, Lucas relata em Lucas 22, 44, fala assim, que Jesus orou ainda com mais fervor, e sua angústia era tanta, que o seu suor caía na terra como gotas de sangue, tamanha angústia dele. Jesus estava passando ali no Getsêmani, pelo processo da prensa, a fabricação do azeite. Lá nós aprendemos, e você pode pesquisar, você vai ver assim, que o primeiro processo do azeite, pega aquele monte de azeitona, as primeiras azeitonas, e coloca na prensa, e ela é esmagada, sabe, para você entender melhor, é um pouco quando você vai tomar garapa nesse lugar, e pega a cana, e vai naquela prensa, só sai aquele primeiro suco, aquele primeiro caldo. Então, o sentido para eles é precisa fazer a azeitona sangrar, para sair dela a essência. O primeiro óleo que sai é aquele óleo que você conhece, quando você pega assim o extra virgem, é o óleo puro, é o óleo sem nenhuma imperfeição. Ele é chamado de o azeite, o óleo da primícia, a primeira oferta. Eles pegavam esse azeite e levavam no templo, que ficava localizado em frente de Getsêmani, e eles levavam para o templo. Sabe o que faziam com esse azeite puro? Ele é colocado no menorá, que é o candelabro. Então o óleo do candelabro, o azeite do candelabro é o mais puro, é ele que mantém o candelabro aceso, o azeite puro. Depois eles pegavam os sacos de azeitona ainda, colocavam numa prensa, e agora numa outra prensa com uma pressão muito mais forte, começavam a rodar os sacos ali naquela prensa, e colocavam um peso extra sobre ali, apertavam um pouco mais, aí extrai um tipo de óleo diferente, e eles vão fazendo vários processos. Um primeiro processo onde tiram o azeite que sai destinado aos alimentos, para usar como alimento. Depois a prensa é colocada ainda mais, sai o outro tipo de óleo, de azeite,
destinado para remédio, para unguento, para ungir as feridas, para untar com aquele óleo um pouco mais grosso, mais denso. Mas sai um quarto, é espremido, hein? Sai um quarto azeite, que já é quase uma borra, usado para fazer sabão. E aí saiu um quinto azeite, destinado para iluminação, para queimar, que ficava só como uma vela, um resto só para queimar, ser queimado. Então, respondendo essa pergunta, né, que a gente fala assim, o quarto cálice, o que significa? É o cálice do louvor, da primícia. O primeiro azeite era a primícia. Jesus, ele foi oferecido em primícia. Ele estava aceitando na carne dele, a carne de todos nós. Ou seja, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Ele foi moído, Isaías fala, ele foi moído por nós, ele profetizou isso, foi moído por nós. 1 Coríntios 15, 20, fala assim, mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, ele é o primeiro fruto da colheita, primícia, de todos que adormeceram. Ele é o primeiro e único que morreu e ressuscitou. Ele é a primícia. No Getsêmani, o sangue de Jesus toca o chão, toca o templo de Deus, toca Deus, e assim sucessivamente o sangue de Jesus vai sendo derramado, até chegar na cruz do madeiro. Ali começa o processo. Então eu quero dizer para você, você entender esse Jesus que você serve, que te faz se aproximar de Deus, se aproximar mais dele a partir de hoje, Jesus é o nosso alimento. Quem não comer desse pão, sempre vai ter fome. Eu sou o pão que desceu do céu. O maná veio e vocês vão continuar tendo fome. Moisés deu maná para vocês, mas esse pão era fermentado. Eu sou o pão que tira a fome. Ele alimenta, mas ele também te cura. Ele é o remédio. Ele te limpa. Só ele, é como um sabão, né? O melhor sabão. Ele te limpa, ele te purifica. Mas ele também é luz, ele ilumina a sua vida. Jesus é a primícia dos que dormem, pois ressuscitaremos com ele. Jesus é a nossa ressurreição. Olha que código tremendo. O nome de Jesus é o código de autoridade. É por isso que ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. É por isso que quando você entende o que ele fez, e ele fala, toda autoridade o Pai me deu. Toda autoridade. E essa mesma autoridade eu quero dar para a minha igreja, eu quero dar para você. Mateus 16, 17, 18 assim, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios e porão as mãos sobre enfermos e todos serão curados. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Filipenses 2, de 9 a 11 diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho